Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Eduardo Moreira debate a crise de popularidade do governo Lula. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que hoje, excepcionalmente, vai ao ar o nosso boletim de notícias, vai chegar no e-mail de todo mundo. A gente envia no final de semana, mas nos últimos dias eu fiquei enrolado com um artigo de conclusão de disciplina do doutorado, que eu consegui terminar no domingo. Então hoje, às 6 horas da noite, está no e-mail de todo mundo o nosso boletim de notícias. Está lá no nosso site, jonesmanuel.com.br. Você acha o link para se inscrever de graça, coloca aí na tela, Maxwell, se inscrevam, por favor. O tema do boletim dessa edição é integração latino-americana. Camaradas, note, fato notório é a crise de popularidade do governo Lula, né? Saiu hoje pesquisa MDA Data, que mostra mais uma vez uma queda gigantesca da popularidade do governo Lula, né, e um crescimento do índice de desaprovação. E aí tem muito debate sobre isso, né? E o Eduardo Moreira lançou um vídeo no canal dele, não no ICL, no canal dele, muito bom. Eu quero trazer aqui para vocês para conversar. Eu aproveito, inclusive, para dizer uma coisa uma vez e nunca mais falar sobre o tema. Eu lancei um vídeo analisando a entrevista do Fernando Haddad para o ICL, né? Fazendo uma crítica, na verdade. E aí, nesse vídeo, nos comentários, muita gente perguntando se eu não volto no ICL, se eu tô banido do ICL por causa do episódio lá, ano passado, com o vendedor de Corolla, né? Que quem não viu aí, bota aí na tela, Maxwell, o vídeo para eventualmente alguém não tenha visto. Veja, gente, depois daquele episódio, eu conversei com o Eduardo, tá tudo certo, o Eduardo é meu amigo, é alguém que eu tenho confiança, é alguém que eu gosto pessoalmente, gosto politicamente, nossa relação segue a mesma. A questão com o ICL, eu não vou entrar em detalhes, mas tudo isso foi acertado com o Eduardo, a gente conversou, tá tudo certo, tudo tranquilo, beleza? Não tenho problema nenhum em criticar o ICL quando eu acho que tem que ser criticado. Como eu critiquei na entrevista com o Fernando Haddad, bota de novo, Maxwell, o vídeo na tela. E é isso. Eu acho que o ICL está num caminho muito ruim. É um caminho de se transformar em mais uma mídia governista no Brasil, o que é uma pena. Acho também bastante preocupante como o ICL está dando voz a vários sionistas, né? Então começou a virar moda sionista no ICL. Mas é isso. Quando eu achar que tem que criticar, eu critico. E por aí vai, isso não abala em nada, não muda em nada a minha amizade, meu carinho pessoal, político com o Eduardo Moreira. E é isso, muito, mas muito gente fina. Quem conhece ao vivo gosta muito dele. Dito isto, a gente vai fazer uma reação, não a todo o vídeo do Eduardo, porque eu não quero que esse vídeo aqui fique muito longo, mas alguns trechos dele, né? Eduardo Moreira, basicamente, abre o vídeo os primeiros 7 minutos debatendo os vários fatores que são elencados como motivo da queda de popularidade do governo Lula. E aí eu concordo com o Eduardo no sentido de que são vários fatores, mas evidentemente sempre tem um fator predominante. E dá só um exemplo para ilustrar para vocês. Veja, eu acho bastante grave a política de defesa do governo Lula. Como o governo Lula entregou o Ministério da Defesa para um serviçal, um despachante dos milicos do Partido Fardado, como é o José Múcio. E na prática o Brasil não tem política de defesa. Na prática, o Ministério da Defesa está entregue ao Partido Fardado, aos militares que fazem o que quer. Inclusive, o Ministério da Defesa atua em prol da anistia, né? Com essa retóricazinha cebosa de que não existe problema de CNPJ, problema de CPF. Então, os militares que participaram da iniciativa do golpe do 8 de janeiro é um problema individual, não da estrutura das Forças Armadas. Inclusive, o Pedro Maren escreveu um texto genial, brilhante, fantástico sobre a entrevista do José Múcio no Roda Viva e a ausência de uma política de defesa no Brasil, o bestiário de José Múcio. Gente, leiam esse texto. É sensacional. É provavelmente um melhor ou um dos melhores textos que vocês vão ler em 2025. Tá na revista Ópera. Coloca aí na tela, Maxwell. Todo mundo, por favor, acreditem na minha recomendação. Precisa ler esse texto. O bestiário de José Múcio. Então, por exemplo, a política de defesa para mim é uma questão muito grave. Para a maioria do povão não. Então, assim, claramente tem vários setores que estão decepcionados com a política de defesa do governo Lula, mas são setores organizados, minoritários. Isso não é um grande tema de massas. Então,
É claro, por exemplo, que o aumento do preço dos alimentos tem um impacto muito maior do que a política de defesa, percebe? Então, sim, são múltiplos fatores, mas para mim a questão central neste momento da queda de popularidade é o aumento do preço dos alimentos mais a crise do Pix. Mas isso é sintoma geral de uma política econômica equivocada, que é uma política econômica de traço neoliberal que determina o caráter do governo. Porque, pense bem, assim, vamos pegar os governos petistas passados. Veja, o PT fez muita política pública importante e traz popularidade. Por exemplo, o programa Luz para Todos. É um programa sensacional, né? E assim, é isto. Quem foi atendido pelo Luz para Todos provavelmente vota no PT pelo resto da vida. Imagina, a casa não tinha energia elétrica, a casa no interior, numa cidadezinha, na zona rural, passou a ter. Mudou a vida da pessoa, né? A minha avó, por exemplo, mãe Zezé, quando era viva, bicho, ó, quando chegou luz lá no interior da gente, do Cabo Santo Agostinho, meu amigo, ninguém podia falar mal de Lula na frente da minha avó, não. É isso. O PT também fez um programa de cisternas, né? Especialmente para a região Nordeste. Outra coisa, meu amigo, ó, quem foi atendido por essa política pública vota no Lula pelo resto da vida. Então, assim, o PT sabe, né? O PT sabe fazer política pública de alto impacto e que garante fidelidade eleitoral. Por que não está fazendo, sabe? Assim, essa história não é porque Lula hoje não tem mais um José Disseu, José Genuíno, Marco Aurélio Garcia. Veja, gente, quem formulou essas políticas públicas, grosso modo, tá todo mundo vivo, viu? Tá todo mundo vivo aí. Todo mundo aí na academia, em outros governos, na iniciativa privada, no terceiro setor, não sei o que, tá todo mundo vivo. Não é falta de conhecimento, não é falta de acúmulo técnico, político. É o projeto estrutural que guia o governo, que é a austeridade, um projeto neoliberal que impede de se tocar políticas públicas que tenham um alto impacto político e eleitoral, como foi no passado. Então vocês acham que é porque o governo Lula não sabe que tem que reestruturar a Conab, porque em 2 anos de governo a Conab ainda não foi reerguida. É porque falta o MST denunciar? Não, o MST está denunciando há muito tempo. Falta o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, denunciar? Não, está falando há muito tempo. Falta o que? Acadêmico, especialista? Também não. Percebe? É o que? Só incompetência? Não duvido que pode ter algum grau de incompetência, mas assim, não é essa a questão central. Por que, depois de 2 anos de governo, a Conab, que cuida da política de estoques reguladores, que é fundamental para estabilizar o preço dos alimentos, ainda não foi reconstruída? Então, você precisa sair de uma abordagem muito fragmentada e muito subjetivista e olhar o que é estrutural, o que determina o sentido geral do governo. E, para mim, é a política econômica. Mas vamos ver o que o Eduardo diz, que para mim tem sacadas muito importantes para a gente pensar esse momento do governo Lula. A propósito, só um parênteses, eu consegui finalmente fazer a barba e cortar o cabelo, eu fiquei bonito que só a porra. Mas vamos lá. É uma cara de centrão, é uma cara de conciliação zona, assim, né? Então, desde o começo, a impressão que eu tenho é que o governo não tentou fazer nada mais radical. E as pessoas estão no mundo inteiro querendo coisas mais radicais, né? Por quê? E aí a gente vê o avanço da extrema-direita e etc. Mas para mim isso é até uma consequência das pessoas estarem querendo coisas mais radicais porque elas estão muito insatisfeitas com as suas vidas. Isso é discussão para um vídeo inteiro, né? Outro. Por que elas estão muito insatisfeitas com as suas vidas? Eu acho que elas estão vendo, né, em vários segmentos assim, o mundo indo para um rumo que não é o rumo que vai fazer a vida delas melhor. Poucas pessoas acumulando um monte de dinheiro, então elas ficam com toda a razão, né, indignadas com essa acumulação de riqueza, com essa acumulação de poder. Elas estão vendo esse desastre ecológico que está acontecendo no mundo. As pessoas estão vendo o aumento da violência, né, em tudo que é lugar. Então, as pessoas estão morrendo por nada, mortas pela polícia, mortas por bandido, mortas por policial que é bandido, entendeu? Mortas, enfim, como se a vida cada vez valesse menos. E isso tudo faz as pessoas se voltarem contra o que há, né? E esse contra o que há, muitas vezes sem conseguir explicar, é contra o sistema. Quem é que aí é contra o sistema, contra a corrupção e que vai matar quem me mata, entendeu? De um jeito ou de outro. Então é um mundo mais radical nesse sentido, né? E que as pessoas pedem decisões mais radicais. E as pessoas estão muito cansadas disso que elas chamam de a velha política, né? E esse é um governo que se aliou e, precisava, não tem apoio do Congresso, se não for assim tem impeachment. É o que eu digo. Outra questão, papo prático aqui. É isso mesmo, próximo ali ao Lira, né? Emendas, todo mundo fica indignado com essa história. O Fufuca pra cá, Alexandre Silveira pra lá, Juscelino Filho pra colar, entendeu? Então
Eu sempre achei desde o começo que o governo tinha que ter tentado, nos primeiros meses ali, fazer coisas mais... O governo não foi eleito por causa do Alckmin, como muita gente diz. O governo não foi eleito por causa da Simone Tebet, na minha opinião, tá? O governo foi eleito por causa do Lula. Então, eu acho que hoje o governo está pagando esse preço de ser o governo daqui, tá tudo legal, não sei o quê, o PIB está crescendo, e a gente está aprendendo, viu nos Estados Unidos, está vendo aqui... Esse ponto é fundamental. Quando o Eduardo Moreira entra nesse, o PIB está crescendo, o desemprego está baixo, então porque o governo não está com popularidade. Presta atenção, presta atenção. Ao quanto o PIB subiu, a taxa de desemprego, não são esses agregados macroeconômicos, não são esses índices macro que as pessoas vão responder na pesquisa. As pessoas respondem sobre uma coisa pessoal, de percepção, uma coisa até, às vezes, ali, mais impulsiva, visceral, de momento, né? E a gente fica muito, né? Mas o PIB cresceu, a taxa de desemprego é menor de tanto tempo, que aliás, no mundo inteiro, a taxa de desemprego é menor de muito tempo. Não tira mérito do governo, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. E vários países que a taxa de desemprego é menor de muito tempo trocaram governos progressistas por governos de extrema-direita, né? Então, eu acho que essa aliança com a velha política, essa grande conciliação, eu acho sim que é mais um fator que atrapalha o governo. A questão da comunicação. E aí, vamos lá. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Veja, eu não acho que isso é só mais um fator. Eu acho que essa é a questão central. Eu acho que o presidente Lula, o governo, o PT, os partidos aliados não entenderam que há uma crise generalizada com o cotidiano na dinâmica capitalista contemporânea. No sentido de que, de maneira geral, as pessoas não acreditam mais que a vida do seu filho vai ser necessariamente melhor que a sua, do seu filho ou da sua filha, e que sua vida tende a melhorar. Há uma percepção de que quanto mais eu trabalhe, quanto mais eu estude, quanto mais eu me esforço, eu não saio do lugar. É cada vez mais caro ter uma casa própria, é cada vez mais caro ter um carro, é cada vez mais caro pagar a feira, pagar o aluguel, os empregos estão cada vez piores, não tem perspectiva de progredir no emprego, o salário é uma merda, a escala 6x1. Há uma percepção de esgotamento, de esperança no futuro. É uma ideia de que, não, bicho, se eu trabalhar, estudar e não sei o que, eu vou conseguir comprar uma casinha, ter um salário legal, ter um emprego bom, meu filho e minha filha vai ter uma escola legal, vou colocar no curso de inglês, vai fazer faculdade, vai ter uma vida melhor que a minha. Quando eu envelhecer, eu vou conseguir me aposentar, meu filho e minha filha que vai ter uma vida melhor que a minha, vai conseguir me ajudar. Acabou essa perspectiva de certeza na possibilidade de um futuro melhor, né? Isso se reflete numa situação que é objetiva e que é uma percepção real da população, que é verdade. Os empregos estão cada vez piores, os salários estão cada vez piores, as possibilidades de progredir no emprego estão cada vez mais raras, o custo de vida está cada vez maior, o caos urbano está cada vez maior, os efeitos do colapso climático estão cada vez mais visíveis, né? A violência está cada vez maior, o transporte coletivo está cada vez pior e por aí vai indo. Então há um aspecto de uma demanda qualitativa por mudanças. Qualitativa. Eu já debati muito isso na derrota do Biden dos Estados Unidos, que o debate que o Trump colocou não foi um debate sobre o índice de emprego, foi um debate qualitativo, sobre a qualidade do emprego. E aí, claro, o Trump fez isso fazendo um apelo reacionário de caráter fascistoide a uma nostalgia do auge do Fordismo nos Estados Unidos, que não vai voltar. Mas é isso, colocou um critério qualitativo. A extrema-direita na Europa, por exemplo, faz muito um debate de um resgate do auge do estado de bem-estar social do welfare state. Também um debate falso, reacionário, racista, fascistoide, dizendo que a culpa é do imigrante e tal. Mas há aqui uma percepção generalizada de uma falência de expectativas, de possibilidades, de sonho, uma sensação de uma falta de futuro com o realismo capitalista, com a dinâmica de reprodução do capitalismo no sistema político tal como está colocado. E aí, junte-se a isso, você tem elementos objetivos, que é, por exemplo, em 2023, a inflação de alimentos no Brasil foi só 1%. Mérito para o governo Lula. Em 2023, a popularidade estava subindo. Em 2024, a inflação de alimentos foi mais de 7%. Então, assim, piorou. Sabe? É isso, piorou. Então, veja, para mim, o governo Lula iria necessariamente entrar nessa crise de popularidade a partir do momento
ele aprovou o novo teto de gastos, porque com o novo teto de gastos fica impossível que o governo suprir, ainda que minimamente, essa expectativa de construção de futuro, de mudanças qualitativas, que não seja só um mero gerencialismo do que está posto. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente fala desde 2023 que essa crise de popularidade, que esse desmanche da base social do governo Lula ia chegar cedo ou tarde. Eu lembro, inclusive, aí eu não vou falar nomes, né, gente, mas eu lembro que quando virou 2023 para 2024, aí na metade de 2024, o governo Lula estava com uma popularidade relativamente alta, a economia crescendo, aí gente estava me atacando David Castro, dizendo que a gente era catastrofista. E a gente falava que quando foi aprovado o novo teto de gastos, que o governo Lula ia afundar, ia pro buraco, e cadê, e a economia tá crescendo de novo, e vai crescer 3% em 2024, e por aí vai. E aí, eu, na época, falei assim, gente, vocês estão pagando de doido. O novo teto de gastos foi aprovado em 2023, mas ele só começa a valer no orçamento de 2024. São os primeiros 6 meses só do novo teto de gastos. Vamos ter calma, vai dar merda, né? E aí, deu, né? E aí, veja, aqui pra mim tem um grande paradoxo, que as pessoas não entendem, aparentemente, que é assim, só tem jeito de o governo Lula se recuperar se a política econômica do governo Lula for derrotada. Como é, Jones? É isso mesmo. Veja, só tem jeito de o governo Lula se recuperar dessa crise de popularidade e o governo Lula não ir se desidratando até morrer se a política econômica dele for derrotada. Mantida a prioridade de executar o novo teto de gastos, o governo vai para o buraco. Então, assim, só dá para salvar o presidente Lula, se você quiser salvá-lo, se você derrotar a política econômica dele. E alguns setores não entenderam isso. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho fantástico. Que é um cara que defende o governo Lula, diz que o governo Lula tem que ser defendido e tal, mas é um cara que é um cara crítico, que pensa, não é Vinícius Bestiol, Biazida Gomes, essas besteiras não. Cara bom, sigo ele no Facebook, ele já fez textos, inclusive, me criticando, eu leio o que ele escreve, acaba bom, que é o Vitor Cavalcante. E aí eu achei muito interessante, né, que o Vitor escreveu isso aqui, ó. Presta atenção, isso foi dia 16 de fevereiro. Repare o que é que o Vitor escreveu, que é isso, que é um cara que defende o governo, mas é um cara sério, um cara qualificado, um cara que tem o que dizer. É isso, não é esse governista crítico, fanático, não. Mas vamos lá. O que é que o Vinícius diz? Ninguém queria cortes no BPC, nem teto de gastos, mas engrossar o coro da mídia de que a economia vai de mal a pior, enquanto a mesma mídia faz elogios à Argentina de Milei, é de uma ingenuidade brutal. É apolítico, é ignorar o que está no jogo. São tempos de guerra. Opa, são tempos de guerra. Como é que o governo Lula está atuando na guerra, Vitor? Como é? O governo Lula precisa sim ser defendido e ponto. Vamos lá. No horizonte de possibilidades reais, não existe nada à esquerda dele. Em 2027, todo mundo que está no YouTube vai continuar no YouTube. E no Palácio do Planalto estará Lula ou alguém 1000 vezes pior. É muito difícil entender isso? Não, Vitor, não é difícil. Mas vamos fazer o raciocínio por outra perspectiva. Você fala assim, o governo Lula precisa ser defendido. Massa. Mas aí, Vitor, pegando o exemplo que você começa aqui. BPC. Ano passado, o governo cortou do BPC, nesse recadastramento, mais de 300 mil pessoas. Inclusive, eu falei desse tema analisando a entrevista que a Haddad deu para o ICL, do meio para o final do vídeo. Coloca aí na tela mais uma vez, Maxwell, o vídeo, por favor. Então, o governo cortou mais de 300 mil pessoas do BPC. Só na Bahia, por exemplo, foram mais de 40 mil cortados, né? E aí vamos lembrar o papel que a Bahia teve na vitória de Lula em 2022. Perfeito. E aí, ano passado, no pacote antipopular apresentado pelo governo Lula, que atacou o salário mínimo, o seguro-desemprego e o BPC, o governo queria destroçar o BPC e foi derrotado. Veja, gente, quando o governo ataca o BPC, não importa se você defende o governo ou não, o governo vai perder popularidade. É isso, não importa, veja. E, inclusive, foi o que aconteceu. Vamos lembrar que, ano passado, enquanto o governo atacava o BPC, toda a esquerda, todos os progressistas do Brasil defendiam o governo e diziam que não tinha ataque nenhum ao BPC. Mentiam. Então, Brasil 247 mentiu, Fórum mentiu, DCM mentiu, ICL mentiu, junto com o César Calerron lá, o vendedor de Corolla, e por aí, todo mundo mentindo, dizendo que não tinha ataque ao BPC. Veja, não importa se você vai mentir ou não.
Não importa se você vai mentir ou não. Se tem ataque ao BPC, o governo vai perder popularidade, entende? Você consegue entender isso? Veja, não importa se hoje a linha de ação dos governistas é dizer que o preço dos alimentos está alto por causa do desmonte que Bolsonaro e Temer fizeram na Conab, na política de estoques reguladores, ou então fazer feito o Bolo está fazendo, que é divulgar fake news que o preço dos alimentos está alto porque tem figuras do agronegócio destruindo, estragando, jogando fora alimentos. Veja, não importa se no supermercado o preço continuar alto, não tiver uma resposta política, ou seja, uma explicação de por que a comida está cara e ação para baixar o preço da comida, a popularidade do governo vai cair. Vai cair. É isso. Assim como não importa qual explicação você vai dar para o crescimento da fila no INSS. É fato que reduziu o tempo médio de espera. Ótimo, muito bom. Mas assim, cresceu a fila. Veja, não importa a explicação que você vai dar, o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo. Se você não apresenta um debate político do que está fazendo para resolver e resolver, isso vai afetar a popularidade do governo. Perfeito? E a gente pode dar vários exemplos. Veja, gente, tem um largo setor da população trabalhadora brasileira que não está organizada por ninguém e que se move muito eleitoralmente pelo bolso no imediato, bicho. Que é isso? A comida tá cara ou tá barata? O gás de cozinha tá caro ou tá barato? A conta de luz tá cara ou tá barata? Tá tendo mais ou menos emprego? O salário tá subindo ou tá descendo? Esta galera, que assim, eu diria que é mais ou menos 40% da população trabalhadora, se move muito pelo bolso. Se move muito pelo bolso. Inclusive, há um debate consolidado no Brasil sobre a base social do que se chama de lulismo, né? Trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, que têm baixa experiência organizativa, que não estão majoritariamente em sindicato, em movimento social, em partido político. E é isso, responde muito ao bolso, responde muito às condições de vida, de trabalho, de renda, de sobrevivência imediata, né? Se tem ou não política pública e por aí vai. Então veja, não importa se todo mundo, vamos lá, todo mundo no Brasil faz um pacto, ninguém critica Lula, todo mundo passa a defender dia sim, dia não o governo, inclusive feito alguns setores progressistas estão fazendo, divulgando fake news. Perfeito? Vamos imaginar esse cenário? Vocês acham que isso vai alavancar a popularidade do presidente? Sabe por que não vai alavancar a popularidade do presidente? Porque isso não vai dar respostas às questões econômicas que estão colocadas, né? Perfeito. Então, assim, não vai responder. A questão central que o Vitor parece desconsiderar, embora fale em alguns momentos, e outras figuras também que se colocam meio que como governistas críticos e tal, é que assim, se o governo não mudar a política econômica, ele vai pro buraco. E aí, gente, desculpa, Jones, isso é economicismo. É não, gente, é isso. Porque a política de um governo, a linha mestra dela é a política econômica, perfeito? Todo o resto é um derivado em maior ou menor medida da política econômica. Então, a política para a saúde, a política para a educação, a política para o meio ambiente, a política para a cultura, a política para a ciência e tecnologia, a política para a infraestrutura, a política para a juventude, é um derivado em maior ou menor medida da política econômica. Então, assim, como é que está a política fiscal? Como é que está a política monetária? Como é que está a política de comércio exterior? Como é que está a política industrial? É isso que dá a cara central do governo, né? O esqueleto do governo e molda o resto. Veja, é fundamental não repetir o erro de 2015. Quando a presidenta Dilma colocou o banqueiro Joaquim Levy, inclusive melhoras para Dilma, soube que ela passou mal aí, melhoras presidenta. Mas a presidenta Dilma colocou o banqueiro do Bradesco, Joaquim Levy, tá ligado? Para ser ministro da Fazenda, fez um ajuste fiscal que, combinado com os efeitos da Lava Jato, dobrou a taxa de desemprego em 12 meses e o governo foi para as cordas. Né? E aí, na época, muitos economistas, muitos intelectuais, dirigentes do PT, inclusive, o Lindenberg Farias, na época, falava isso, o Requião, que estava na base do governo, falava isso. Um economista do PT do Rio Grande do Sul, que é um cara muito bom, pô, Arno, acabei de esquecer o nome dele, mas o Maxwell vai colocar na tela o nome e a foto dele, um economista do PT muito bom, lá do Rio Grande do Sul. Enfim, falava isso, uma série de gente dizia assim, presidenta, pelo amor de Deus, com essa política de austeridade não tem como mobilizar as bases sociais, aumentar a popularidade do governo, resistir ao golpe. Agora é uma situação semelhante.
é 2015 de novo, claro, com suas particularidades, novidades, diferenças e tal. É muito difícil fazer uma virada na popularidade do governo Lula com esta política econômica. Com esta política econômica, o presidente Lula vai afundar. Pode fazer o pacto que for de defesa à crítica do governo, de mentira, de silêncio. Com esta política econômica, não tem como o presidente Lula virar o jogo, porque não importa se eu, você e todo mundo decidir elogiar o governo Lula. Se o governo estiver fazendo atrocidades como atacar o BPC e reduzir a valorização do salário mínimo, ou então neste momento, enquanto eu gravo esse vídeo de manhã, tá circulando aí por todo canto que o Rogério Seron, que é secretário do Tesouro do Ministério da Fazenda, tá falando de uma nova reforma da Previdência, gente. Os caras querem atacar a Previdência Social de novo. Bota a notícia aí na tela, Maxwell. Então, assim, não adianta a gente fazer um pacto de silêncio, todo mundo fica calado e fica só elogiando o governo e tal, enquanto o governo faz atrocidades como essa, porque isso vai impactar negativamente na popularidade. Então, para mim, a questão que eu falo desde 2023 está consolidada. A única forma de o governo Lula ganhar fôlego eleitoral, não quero nem falar de projeto de país, reformas estruturais, soberania nacional, nada disso está em jogo pro PT, viu? Assim, nunca teve desde que entrou na presidência, mas tudo certo. Mas enfim, a única forma de o governo ganhar fôlego na popularidade é derrotar a política econômica do governo. Se não derrotar a política econômica do governo para forçar uma virada de política econômica, vai ser daqui para o buraco, né? Assim, um buraco mais fundo que o pré-sal, diga-se de passagem, tal qual o pré-sal, inclusive, vai terminar entregando tudo na mão do capital estrangeiro e aprofundando a dependência e a desnacionalização da economia brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.